O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes, e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu estava refletindo esse evangelho hoje e estava pensando quantas vezes nós escutamos essa frase. Jesus que diz assim: eis o que vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Nenhum de nós vai poder chegar na presença de Deus e dizer que nunca escutou essa frase. Nenhum. Essa frase nós escutamos desde quando nós começamos a caminhar na igreja. Amai-vos uns aos outros. E nós temos que ter muita atenção para que no seguimento de Jesus nós não sejamos igual a Judas. Porque Judas seguiu Jesus Cristo, presenciou os milagres que ele realizou, ouviu as pregações dele, mas nunca gostou dele. E era um dos 12. Era um daqueles que sentava na mesa com ele. Na verdade, hoje, celebrando São Matias, nós temos a oportunidade para ver o quanto o ser humano pode ser mau, mesmo perto de Deus, como aconteceu com Judas. Judas caminhou perto de Deus, sentou ao lado dele, porque Jesus é Deus. Judas teve oportunidade de mudar a sua vida e não mudou. Por quê? Porque ele se achava demais. Ele se achava melhor do que Jesus. E é um cuidado que todos nós temos que ter. Nós não somos melhores do que Deus. E é um cuidado que nós devemos ter porque, mesmo participando da igreja, a gente corre o risco de se tornar também como ele, Judas. De não acolher Jesus, porque um sinal claro de que nós acolhemos Jesus é quando a gente consegue segurar a maldade que quer sair de nós.
É interessante a maneira como Pedro age para poder chamar o novo apóstolo que vai ocupar o lugar de Judas. Ele começa dizendo: irmãos, era preciso que se cumprisse o que o Espírito Santo, por meio de Davi, anunciou na Escritura sobre Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam Jesus. Imaginem vocês, daquele que escutava Jesus e fingia estar com Jesus, se tornou aquele que acompanhou os soldados que foram prendê-lo. Por quê? O que faltou na vida de Judas? Por que Judas não se converteu? Por que ele continuou com tanta maldade dentro dele, mesmo escutando Jesus e vendo os milagres do Senhor Jesus? Aqui e acolá tem quem faz aquela pergunta assim: mas Judas se salvou? Judas podia ter escolhido fazer diferente? Podia. Ele tinha liberdade para não fazer aquele ato de traição que ele fez com nosso Senhor Jesus Cristo. E por que ele fez? Porque o orgulho falou mais alto. Na verdade, ele pensava que Jesus ia tomar o poder político e ele ia se tornar um dos ministros para poder mandar, para poder continuar roubando, que nele roubava de dentro do saco. A sacolinha que os apóstolos levavam, quem tomava conta era Judas. E tem uma ocasião que Jesus fala realmente que era para ele diz assim: por que não venderam esse perfume aí para poder dar para os pobres? Aí o evangelista diz: na verdade, Judas não se preocupava com os pobres, é porque ele tomava conta da bolsa. E tudo que colocava lá ele metia a mão. Covarde. Fingia ser amigo de Jesus, mas não era amigo dele coisa nenhuma. Tomava conta da bolsa e o que botava lá dentro ele tirava. E ainda se achava no direito de julgar os outros, porque quando o caboclo é errado, aí que ele gosta de julgar os outros. Quanto mais errado, mais ele gosta de julgar. Isso é uma coisa que a gente conhece, não é de hoje. Quanto mais ele é errado, quanto mais ele vale pouca coisa, aí que ele gosta de julgar os outros. E Judas adorava julgar os outros. E julgava. Para que gastar esse perfume? E Pedro, na sabedoria, diz: vamos escolher outro para ser testemunha da ressurreição. Outro que tem acompanhado Jesus desde o primeiro momento, quando ele foi batizado por João Batista, até o momento que ele ressuscitou. Para quê? Para que ocupe o lugar daquele que podia ter sido um grande homem, mas preferiu ser um verme. Né? E aí lançaram a sorte e escolheram Matias, que hoje nós celebramos. Matias que também morreu entregando sua vida para defender a sua fé. E olha que hoje no Atos dos Apóstolos diz até a questão de como é que ficou. De fato, no livro dos Salmos está escrito, era a profecia já que tinha sobre ele, Judas: fique deserta a sua morada, nem haja quem nela habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. E escolheram um santo para ocupar o lugar daquele covarde que fez da amizade com Jesus a armadilha para ele trair Jesus. E nós temos que ter um cuidado muito grande, meus irmãos e minhas irmãs. Nós temos que ter um cuidado grande para que nós também não sejamos assim como Judas, mas que nós tenhamos a atitude de Pedro, que embora tendo caído na tentação de negar Jesus, depois se arrependeu profundamente e retomou o caminho. Por quê? Porque o Senhor está sempre pronto a perdoar. E até Judas, se tivesse sido mais humilde, ao invés de se enforcar
e tivesse reconhecido o seu erro e pedido perdão, teria sido perdoado, mas o orgulho foi maior. O orgulho falou mais alto. O orgulho fez com que ele não admitisse que depois alguém viesse jogar na cara dele que ele tinha traído. Então, no lapso de loucura, naquele momento lá, ele foi fazer o que fez. E hoje a liturgia nos chama a celebrar São Matias. Matias apóstolo, porque assim como eram 12 as tribos de Israel do Antigo Testamento, Jesus chamou 12 para começar o novo Israel, do qual nós fazemos parte. Esse povo de Deus, do qual nós fazemos parte. E Matias foi escolhido por quê? Porque era alguém que tinha acompanhado de perto o Senhor. Ele visualizou tudo aquilo que aconteceu. Ele foi testemunha dos grandes feitos, dos grandes milagres. E por isso ele foi chamado para compor o grupo apostólico, o colégio apostólico. Pedro podia escolher, por conta própria ele podia escolher, porque ele era o chefe, mas ele não quis escolher sozinho. Ele quis que todos pudessem participar. E aí colocaram lá os 2 que deveriam ser escolhidos. Um era Matias e o outro era Barsabás, José, chamado de Barsabás. Mas o Senhor escolheu Matias. Queridos irmãos e irmãs, procuremos guardar no coração o Evangelho de João que nós temos escutado esses dias. Principalmente o que o Senhor fala: amai-vos uns aos outros. Porque o que faltou no coração de Judas foi amor pelo próximo. E é isso que o Senhor tem convidado para que nós façamos. E quando a gente sente ódio por alguém, é sinal de que não é o Espírito Santo que está agindo em nós, mas é um outro espírito que de santo não tem nada e que não vale a pena nem dizer o nome dele aqui. É preciso deixar que toda maldade saia do nosso coração. É necessário que nós nos convertamos para Deus. Por quê? Porque a nossa caminhada na terra, ela tem prazo. Só quem não sabe somos nós. Mas a nossa caminhada nessa terra tem prazo. Ninguém está aqui para sempre. E é por isso que nós temos que ouvir o Evangelho e mudar de vida enquanto nós estamos caminhando. Porque senão chega o momento e nós estamos totalmente despreparados. E nos envergonharemos diante de Deus, porque embora tendo tido toda a possibilidade de melhorar, preferimos continuar no ódio, no rancor, na revolta, nos desejos de vingança, nas maquinações, e ficando pensando como fazer isso, como fazer aquilo. Judas calculou tanto que ele já sabia até quanto ele ia pedir pelo mestre. Terrível. Ele se deu conta que que Jesus Cristo, que é Deus, tinha outro projeto, que não era o projeto de tomar o poder político, mas era um projeto de salvar as pessoas. Só que ele não queria aquilo, ele queria era poder, ele queria era mandar, ele queria ter poder nas mãos, e aí para poder se vingar de Jesus Cristo, vendeu, mas levou a pior. Hoje nós celebramos São Matias, homem humilde, que tendo sido fiel a Deus, a um certo momento foi recompensado, sendo chamado para ocupar um lugar de destaque na igreja. Apóstolo fiel, que foi capaz de dedicar toda a sua vida à pregação e a um certo momento teve que provar a sua fé, entregando a própria vida por amor ao Evangelho. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.